Erva Mate Jacutinga, a verdadeira erva dos gaúchos. Tradicional, moída grossa e a nativa. Viva o seu sonho, nunca desista de lutar. Vem, vamos juntos, vamos conquistar. De mãos dadas pro futuro, a favor do seu lado vai estar. Vestibular Faculdade Murialdo. Acesse faculdademurialdo.com.br. Viva seu sonho. Esporte Serra. A nossa missão é divulgar suas conquistas. Os campeões jogam aqui. Rádio é Esporte Serra. A emoção do futebol. Café, música e futebol. Polêmica, treta esportiva e bom humor. É mais leve, é mais atraente. É para você. No ar, Esporte Serra Debate. Muito boa tarde para você que está ligado aqui na Esporte Serra. Seja muito bem-vindo, querido ouvinte internauta. Estamos começando mais uma edição do nosso Esporte Serra Debate. Hoje é segunda-feira, dia 9 do mês de março de 2020. A partir de agora, vamos falar das coisas do esporte, em especial, é claro, da nossa dupla Caju. Caxias joga hoje, a partir das 7h30 da noite, com transmissão aqui da Esporte Serra. Teremos São Luís e Caxias, direto do estádio 19 de outubro. E o Juventude entra em campo só na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, diante do América, 7h30. E no final de semana, no sábado, o Juventude foi superado. Perdeu para o São José pelo placar de 1-0 e mergulhou numa crise que é quase definitiva no Campeonato Gaúcho. Aqui ao meu lado está o Vlad Flores, para debater conosco nesse programa especial de hoje, pouco menor em função do nosso deslocamento para Ijuí. Tudo bem, Vlad? Boa tarde. Oi, boa tarde. Mais uma semana que se inicia, né? Jogos por vir, né? Jogos interessantes. Vou começar por hoje, né? E vamos falar um pouco também do que aconteceu aí. O Juventude está numa situação para lá de delicada, né? A derrota para o São José despertou uma possibilidade que já existia de rebaixamento. Mas com essa derrota, essa possibilidade se tornou muito real, né? É algo muito factível o rebaixamento do Juventude, até pela vitória que teve o Novo Hamburgo, né? O Novo Hamburgo deixou o Juventude numa situação mais delicada ainda. O Novo Hamburgo superou o Esportivo e passou o Juventude. O Juventude pode ser lanterna hoje e para isso não precisa muito. É só acontecer um empate entre Caxias e São Luís. Se o São Luís vencer, a situação fica ainda pior, porque a Juventude se isola, fica lá para baixo na lanterna. E o adversário mais próximo hoje do Juventude é o próprio Pelotas, que tem 5 pontos. O Novo Hamburgo com a vitória já foi a 6. O Brasil de Pelotas tem 7 e o Juventude tem 5. Só que o Juventude pega o Aimoré na próxima rodada. Um Aimoré que vem pra lá de embalado, né? Fez 5-1 no Ipiranga de Erechim. Um Aimoré que ganhou do Grêmio lá no Cristo Rei. Então é um jogo bastante difícil que o Juventude tem pela frente, com o agravante de ter o jogo da Copa do Brasil no meio, contra o América já na quarta-feira, e a gente sabe do tanto que o Juventude sofre das suas dificuldades físicas, e esse acúmulo de jogos com certeza é um agravante, é uma situação que preocupa ainda mais o Juventude para o jogo que já é no próximo sábado contra o Aimoré. Agora eu quero já fazer uma sugestão aqui, viu, Vlad? Sábado depois do jogo, Oswaldo Pioner disse que o Juventude está contratando um coach motivacional, né? Essa é a estratégia adotada pelo Juventude para tentar motivar os jogadores no entender da direção. O que falta é motivação, né? Eu lembro que isso foi feito em 2018, no ano do rebaixamento do Juventude da Série B para a Série C. Chegou um momento em que tecnicamente não ia mais, taticamente não ia mais e fisicamente não ia mais, que é o mesmo que está acontecendo agora. E aí o Juventude foi lá e contratou o coach. E não adiantou absolutamente nada. O Juventude caiu motivado, se é que o coach conseguiu motivar os jogadores. Eu até falei pro Pioneiro aquele ditado que o Felipe Grande diz sempre pra gente, né? Que lá no Monte Everest tá cheio de corpos de
de alpinistas que estavam motivados. Né? Os caras foram para lá com a certeza que eles iam conseguir chegar ao cume, né? e não deu. Então, assim, ó, motivação não ganha jogo. Agora, tem uma coisa que resolve. Eu acho que o Juventude pode investir nisso e deve. E fica aqui a minha modesta sugestão à direção do Juventude. Dinheiro. Só dinheiro salva agora. Isso significa corrigir um erro que a própria direção do Juventude cometeu ao diminuir a cota de bicho para os jogadores da Copa do Brasil. Uma cota que já foi, se eu não estou enganado, de 50% e esse ano é só 15%. E mesmo assim os jogadores do Juventude na Copa do Brasil dão a vida. Tem outro rendimento em relação ao Campeonato Gaúcho. Só um bicho extra, só uma grana federal vai fazer os jogadores atuarem agora. Ah, não é o ideal é que eles joguem por amor à camiseta. É verdade. Só que se for esperar isso, meu amigo, daqui a 4 jogos o Juventude estará na divisão de acesso. Então, é dinheiro. A direção do Juventude tem que comprar um algo a mais que eu nem sei se os caras têm condição de dar por causa da parte física. Mas tendo bastante dinheiro em jogo, é capaz do cara se superar. Porque o coach não vai adiantar, tecnicamente não tem mais solução, taticamente eu não sei se uma troca agora vai surtir algum efeito. Para mim, só dinheiro agora é que salva, que a direção encoste lá um caixa forte desses, carro forte desses aí, e despeje dinheiro e diz assim, ó, tem tantos milhões para vocês escaparem do rebaixamento. Se não, ao natural, assim, com coach, não vai resolver, seu Vlad Flores. Tu também sabe bem de rebaixamentos, né? Conheço bem. Preocupante, né? Muito preocupante, porque a gente já viu esse filme, esse roteiro do que vem acontecendo esse ano. Aconteceu essa novela e em outros episódios de rebaixamento, exatamente o mesmo script. E tá se levando a tudo para isso, né? E tu relatou bem ali todo, né, o cenário atual e aquilo que realmente precisa, né? E a gente aqui, a gente sempre foi, não é contra, mas sempre com ressalvas esse negócio de coach, né? Porque tem um trabalho, né, o seu trabalho, a sua linha de pensamento, mas muitas vezes não se aplica para determinada realidade, que é isso que a gente está detectando para o futebol. É uma coisa que motivado o cara tem que estar sempre, né? Não é, eu não vejo muita qualidade, muita diferença. Aliás, pode até, não quero menosprezar o trabalho do coach no futebol, mas eu quero dizer que não é isso que vai salvar, assim, ó, milagrosamente chegou o coach, aí o time começou a ganhar. Não vai acontecer isso. Isso aí precisa a gente jogar limpo com o torcedor. E até porque é aquilo que a gente fala, né? Se o time perder, tudo bem, eu fiz meu trabalho, né? Quem não conseguiu fazer aquilo que eu disse foi os jogadores. E se o time ganhar, porque foi o coach. O meu trabalho que eu fiz recuperou a capacidade, né? Aliás, teve um coach por aí que fez isso com o Vidal, né? Quando o Vidal, em 2018, o Juventude foi rebaixado com o mesmo coach, ele não falou nada. Aí no início da Copa do Brasil, de 2019, que o Juventude foi bem, o Vidal melhorou, o coach postava fotos dele e do Vidal dizendo, eu transformei o desempenho do Vidal. Eu fiz o Vidal jogar bem. Né? Então, quando ganha, sou eu. Quando perde, são eles. Fica fácil pro coach, assim, né? E nesse caso que a gente tem que observar, não é nem o coach, o trabalho dele, mas sim a postura da direção, a forma da direção encarar o problema. Achar que o problema é esse. Ou talvez, não é achar que é tudo isso, né? Assim como o Pioner falou na entrevista. Mas recorrer a isso como sendo uma das possibilidades de salvação. Quando a gente vê que, inclusive, dentro de campo, o time não está rendendo nem no aspecto físico, nem técnico, nem nada, nem tático. Então, o problema está dentro de campo, está dentro de alguma coisa ali. Se é isso, e a gente já sabe que o futebol funciona assim. Pega uma pasta preta cheia de dinheiro, escreve lá coach, bota isso na mesa. Tá aqui o trabalho do coach. Tá aqui o coach motivacional. Coach motivacional. 2 milhões de reais para vocês. E é isso aí. Porque, infelizmente, ter que se sujeitar a isso, né? Eu não consigo mais ver taticamente alguma mudança que possa surtir efeito. Até daria. Só que tem jogo quarta. Como é que o Marquinhos vai trabalhar hoje de tarde isso aí? E amanhã de manhã? Pra jogar quarta, porque depois quinta é recuperação, sexta é viagem e sábado é o jogo. Não tem tempo pro Marquinhos fazer uma mudança tática capaz de surtir efeito. Só se... por uma sorte, assim, né? De encaixar com um treino, uma mudança tática. Tecnicamente é isso aí. O Juventude não vai mais contratar ninguém, os atletas são esses.
Né? Ainda teve 2 jogadores expulsos no sábado, que não jogam contra o Aimoré, que é o caso do Eltinho e do Ed Carlos. Fisicamente é uma balbúrdia, o Juventude é um desastre físico, isso a gente tem falado desde o início da pré-temporada, lá desde novembro. Então não tem muito o que fazer. É motivação, só a motivação pode fazer que o Juventude ganhe alguns jogos de algum jeito. Só que eu acho que não é o coach que vai dar essa motivação, acho que é só a grana mesmo, viu, Vlad? É bem por aí. E assim, o Juventude entrou numa sinuca de bico por conta da Copa do Brasil, no meio desse problema aí acabou ficando do possível. ruim, né? Porque como a gente sempre pregou, e eu pessoalmente, de deixar o estadual de lado, desde que não corresse riscos de cair para a divisão de acesso. Só que o Juventude agora vai ter que dividir a sua atenção, né, com esse risco iminente de rebaixamento. Vai ter que dar atenção muito, vai ter que jogar muito no gauchão, e isso pode ter o efeito contrário, refletir na Copa do Brasil. As duas coisas agora vão ter que ser simultâneas. E aí, o que apavora o torcedor? É ver esse desempenho pífio dentro de campo. Como é que vai passar de fase na Copa do Brasil? Como é que vai escapar do rebaixamento? Difícil, né? Tem 4 jogos, o Juventude precisa ganhar 2. Aimoré fora, depois é o Caju, depois é o Brasil de Pelotas lá em Pelotas, e na última rodada é o Esportivo dentro do Alfredo Jaconi. Teoricamente, os jogos ganháveis são Aimoré e Esportivo, teoricamente. Assim como era o do São José também. São José, né? Então o Juventude não conseguiu ganhar do São José, não tem nenhum gol feito dentro do Alfredo Jaconi. Então são os números, é a realidade, o desempenho que não traz nenhuma esperança de que o Juventude vai melhorar. Mas como ainda matematicamente tem chances, né? Tem que acreditar, tem que tentar, tem que achar um jeito de ganhar algum dos jogos. Daqui a pouco se der uma zebra, e me desculpe o torcedor do Juventude, mas seria uma zebra o Juventude ganhar o Caju, né? Seria uma zebra. Pelo que vem apresentando hoje. Se o Juventude conseguir ganhar o Caju, beleza. Porque aí, além dos 3 pontos, dá aquele up motivacional gigantesco. Eu diria que o Juventude escaparia do rebaixamento. Mas a gente está analisando o desempenho, né? E eu acho que o torcedor do Juventude, nem o mais otimista, vai discordar da gente que o Caxias vive um momento muito melhor que o Juventude. E que o Caxias entra como favorito para o Clássico Caju de novo. Então, assim, é a Aimoré e a Esportiva. Eu acho que esses são os 2 jogos que o Juventude tem que atacar mais, assim, como prioridade. Mesmo que o Aimoré esteja numa fase muito boa, o Juventude tem que ir sábado lá e, sei lá como, de algum jeito, ganhar um jogo. Achar um gol, sei lá, varzear, dar balão, alguma coisa tem que fazer, porque senão é divisão de acesso ano que vem. Né? Não, exato. Na verdade, esses 4 jogos tem que jogar a vida, né? Porque, de repente, baseado no jogo de São José, né? O jogo que a gente tem para ganhar, então, para aliviar, para resolver o problema é Esportivo São José. Opa, já não deu. Então, daqui a pouco não dá para deixar lá para final, lá, contar que vai ganhar no Esportivo, né? Precisando ganhar esse jogo que vai dar ruim, né? Então, daqui a pouco tem que dar carrinho lá, fazer jogo de guerra com o Brasil de Pelotas, né? O Clássico por si só já é um jogo de guerra também, né? Então o Juventude vai ter que tirar algum pontinho de algum jogo desses aí também. Né? Por incrível que pareça, né? Até pra gente fechar o nosso bate-papo aqui e largarmos rumo a Ijuí, o Caxias pode ajudar o Juventude hoje, porque o São Luís está atrás do Juventude com 4 pontos, o Juventude tem 5, São Luís hoje é o lanterna. Lembrando que se houver um empate hoje, o São Luís já passa o Juventude pelo saldo de gols. Então, devido ao confronto entre grupos, o Caxias de alguma forma pode ajudar o Juventude. Só que o Caxias não pode pensar nisso para o jogo de hoje, né? O Caxias tem que pensar em si próprio. Deu uma desequilibrada nos grupos ali, o grupo do Caxias está mais forte. Muito, né? Que desequilíbrio. Estão ganhando os jogos, então os líderes da chave do Caxias têm 6 pontos e o Caxias tem 1 ponto apenas. Então é importante que o Caxias hoje volte lá de Juí com os 3 pontos, que vá a 4, porque o Caxias, mesmo ganhando, Vlad, não entra na zona de classificação. Né? Então é importante que ganhe, sob pena de não ter a chance de ganhar o segundo turno. Né? Se o Caxias começar a ficar para trás, o segundo turno começa a se comprometer. Claro que o Caxias já está na final, já tem a vaga na Série D, mas o Caxias tem o objetivo de antecipar as coisas e de classificar entre os 2 aí da sua chave para ir para o mata-mata de novo. Né? O Caxias está de sangue doce, digamos assim, né? Inclusive a gente vê já com esse resultado final de semana do Juventude a própria torcida pedindo pro Caxias não ganhar, fazer o efeito contrário, em vez de ajudar o Juventude, afundar mais o Juventude os 2 ainda. jogos agora, né, do Caxias são importantes para o Juventude, é o São Luís e o Novo Hamburgo, 2 adversários absolutamente diretos do Juventude. Né? Se for pedir pro torcedor hoje, o que prefere?
né, tentar ganhar o segundo turno ou enterrar o Juventude. Sendo que já está na final do campeonato. Já está na final, né? Ninguém vai pensar duas vezes. O torcedor sim, mas eu acho que a boleirada não vai pensar nisso agora, né? E até porque vem mantendo, né? Não perdeu muito daquele ritmo que vinha no primeiro turno, né? E aí até o que a gente está vendo, o desenho da tabela agora, nesse segundo turno, transforma em mais méritos ainda a conquista do Caxias, porque a gente vê que o grupo B, ou o grupo 2, né, é muito mais forte, pelo menos é o que está demonstrando, né, tá tendo muito mais resultados positivos do que o grupo A. Sim. Então, para tu ver como o Caxias já enfrentou, teoricamente, os times mais fortes. Fez o mais difícil. E claro que o Caxias até agora tem um ponto, mas é porque ele enfrentou o Inter, né? E eu acho que nenhum time... O problema é que é esse que é o problema, né? Os times, o Inter não conta, porque o Inter é da outra chave, né? E o Caxias conseguiu roubar ponto do Inter, acabou ajudando os times da outra chave. Mas, por outro lado, o Caxias não tem mais esse confronto com dupla Grenal, né? Então, teoricamente, o Caxias enfrenta equipes piores do que ele, Caxias, porque hoje o Caxias é o melhor time do interior, né? Acho que ninguém tem dúvidas disso hoje. E começa por hoje, né? Mostrar a superioridade, né? A faixa de campeão no primeiro turno tem que entrar em campo hoje lá e dizer, a gente é melhor que o São Luís, a própria tabela mostra isso, e não digo obrigação, mas o intuito é sair de lá de Juí hoje com 3 pontos, né? Pela lógica hoje. Para fechar aquele tradicional palpite para os jogos do meio da semana aí, Vlad, São Luís e Caxias. São Luís e Caxias. Eu aposto em 2-1 pro Caxias. 2-1 pro Caxias. Isso. 2 ou 3. 2-1. Tá bom, beleza. E Juventude e América de Natal, quarta-feira, 7h15 no Alfredo Jaconi. Eu longe de estar acompanhando o América de Natal, né? Não sei que time não conheço, né? Vai ser uma incógnita para todo mundo aqui, imagino, né? Mas o problema é isso, que esperança a gente tem vendo esse Juventude aí, né? Eu imagino um empate em 1-1. 1-1. Então tá, meus amigos, eu lembro para vocês que o programa hoje é menor em função do nosso deslocamento para Ijuí, 7h30 da noite, transmissão ao vivo da Sport Serra. É chão. Para São Luís e Caxias, é longe, a ida, a volta, é a pior viagem do gauchão, sem dúvida, né? Até Pelotas, que é longe, é uma viagem mais tranquila de se fazer, né? Porque Ijuí, além de longe, a gente encara uma estrada ruim, perigosa, chata de fazer. Mas vamos lá, Sport Serra vai dar um jeito de transmitir esse jogo para você. E para fechar esse programa, né, espero não chorar, né, Vlad? Eu quero me despedir do amigo Vlad aí, que ao longo de todo o tempo da Sport Serra foi nosso parceiro, literalmente desde o primeiro dia, que foi quando a gente lançou aqui o projeto da Sport Serra em 2017. A festa de inauguração da Sport Serra foi lá na casa do Vlad, né, no Quintino Futebol Pub, que na época ainda não havia sido inaugurado. Foi inaugurado uma semana depois da Sport Serra, né, então na época ainda no Espaço Pro Esportes. Essa festa foi patrocinada pelo Vlad, inclusive. O Vlad teve um papel fundamental na arrancada da Sport Serra, que foi ser nosso patrocinador. Se não fosse, né, Vlad, o patrocínio do Quintino naquele momento, a Sport Serra sequer teria começado. Na sequência, nós nos mudamos para a casa do Vlad, né? Dividimos casa durante 1 ano e meio lá no andar superior do Quintino e também sem custo algum para a Sport Serra, assim, só na parceria mesmo, na ajuda. Então, eu ouso dizer para vocês que o Vlad é o principal, foi e continua sendo, né? Foi, e será ainda o principal parceiro aqui da Sport Serra. Se existe essa empresa, se existe esse nosso trabalho de 4 temporadas, né? Agora em 2020, 4 temporadas fazendo a dupla Caju, se isso tudo existe, é por causa da ajuda desse cidadão aqui, que está se despedindo hoje, né, de todos nós, vai iniciar uma nova vida, uma nova etapa para Quintino Store, que aliás você deve acessar aí no Facebook, né? Procura aí o Quintino Store, camisetas de times de futebol, antigas, novas, enfim. E o negócio do Vlad vai render muito mais no Rio de Janeiro, tá dando um passo importante para a vida, para a empresa dele, que é a mudança lá para a capital dos cariocas. Vlad, só me resta agradecer de coração em nome da empresa, em meu nome, em nome da minha família, e te desejar muito, muito sucesso. E até breve, porque a gente vai se encontrar lá mesmo no Rio de Janeiro. Se bobear ainda esse ano, né? Porque tem o Bangu no caminho do Caxias, tem vários times do Rio no caminho do Caxias na Série D, tem daqui a pouco o Botafogo no caminho do Juventude na Copa do Brasil. Então até breve e muito obrigado. Vou torcer por isso. Então, William, né, até o pessoal entender, né? Eu tô, né, tu já falou ali, mas tô de mudança, né? Tô indo.
a princípio definitivo, né? Quero recomeçar porque aqui a gente tem uma cultura nossa aqui, né? E morar no centro do país é uma outra cultura, assim como qualquer outra região, né? Sim. Então, praticamente estou fazendo iniciando, zerando a vida e começando de novo, porque eu sempre fui meio louco para fazer essas coisas, né? Mas é preciso, às vezes é preciso. Mas bem uma questão de mercado mesmo, de trabalho, enfim, outras coisas pessoais estão envolvidas. E o que eu mais, né, deixo em Caxias, que eu vou sentir muita falta, é a Sport Serra. Eu desde o início me sinto parte da Sport Serra, me sinto como sendo, né, da família mesmo. Eu só discordo assim, a Sport Serra não, né, tu falou ali, elogiou o fato de a Sport Serra só existe por tua causa e ela está de pé hoje por tua causa. Sem e é uma questão daria, mais que né? óbvia. Eu apenas fui um colaborador, mais um dos tantos colaboradores que a Sport Serra tem e sempre vai ter. Agradecemos. E me esqueci ainda de falar de tantas viagens que nós fizemos, né? Cara, que legal. Quantas, né? Com teu carro, muitas vezes. Fomos a Cianorte, né? Transmitir o jogo do Caxias ano passado. Quer dizer, foram experiências ótimas, né, Vlad? Não, e terão só agora um pouco mais espaçadas, né? E eu fico à disposição para ser o correspondente. Direto do correspondente da Sport Serra, né? Setorista. Lá direto de Botafogo. Boa. Sempre que precisar, né? Tá jóia. E é isso, agradecer todos os amigos que eu fiz através da rádio. Né? O pessoal, gente fina demais, que motiva, né? Isso, falando por ti também, né? Que motiva a continuidade disso. E é isso. Tudo que a gente viveu aqui parece que passou 10 anos, né? Então foram 4 anos e é só o começo. Né? Então, da longa caminhada eterna que a Sport Serra vai ter. E eu ainda quero, mesmo à distância, continuar fazendo parte. Obrigado, Vlad. E a amizade continua a mesma. Isso é certo, né? Nem vamos se despedir muito, porque continua a vida, cara, né? Segue, segue. Isso aí. É só vida que segue. Adaptação. Meus amigos, valeu, um grande abraço a todos. Continuem conosco. Vamos seguir acompanhando de perto, né, essa situação dramática e delicada do Juventude e o jogo do Caxias diante do São Luís. Caxias numa situação bem mais tranquila, o jogo às 7h30. Obrigado a você que esteve conosco em mais uma edição do Sport Serra Debate. Grande abraço, boa semana a todos. Web Rádio Sport Serra, nossa missão é divulgar as suas conquistas. Até logo mais à noite. Você acompanhou o Sport Serra Debate. Nossa missão é divulgar suas conquistas. Sport Serra, os campeões jogam aqui. Web Rádio Sport Serra. Os campeões jogam aqui.